O Jorge Jesus, atualmente no Benfica, cogita retornar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Flamengo. Na última semana ele chegou a ser procurado pelo Atlético Mineiro, mas não teve nenhum avanço nessas conversas. A prioridade dele, o desejo de se retornar ao Brasil, seria mesmo estar de volta ao Ninho do Urubu, ao Flamengo, onde conhece vários jogadores que trabalharam com ele naquele período vitorioso entre 19 e 20. Aí há alguns obstáculos para esse retorno. O primeiro, claro, existe o Rogério Ceni como treinador do Flamengo, contrato até o fim de 2021 e pode ser campeão brasileiro nesta quinta-feira. Além disso, as condições financeiras. Jorge Jesus recebia no último contrato cerca de 3,5 milhões de euros. Agora o Flamengo se vê impossibilitado de gastar a mesma coisa nesse meio de caos financeiro provocado pela pandemia. O Benfica o liberaria em caso de pedido de demissão do treinador, sem receber nenhum tipo de valor, e o Benfica também abriria mão de uma multa, mas na última semana o Jorge Jesus falou um pouco sobre essa questão. Será que ele pediria demissão do Benfica? Não, isso é verdade que estamos a esses pontos todos do primeiro classificado, e nós sabemos de onde é que vem o nosso defeito ao longo de alguns meses, e que agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional, porque andamos atrás de um prejuízo que nos responsabiliza. A situação do clube português é bastante complicada no campeonato nacional. Está a 15 pontos do primeiro colocado, o Sporting, fora da zona de classificação para a Champions. O Jorge Jesus já foi eliminado na fase preliminar pelo PAOK do Abel Ferreira, hoje no Palmeiras, e também tem uma situação complicada na Liga Europa, segunda fase, empatou o primeiro jogo em 1-1 com o Arsenal, a segunda partida nesta quinta-feira às 15 horas no horário de Brasília. Então essa novela promete surgir aí no horizonte rubro-negro, seja ou não com o título brasileiro. Jorge Jesus, um ídolo da torcida, e já manifestou que há esse interesse aí, lembrando sempre que é ano eleitoral no Flamengo, então essa questão teria bastante peso nesse cenário político. Números de Jorge Jesus, então, no Benfica, que tem tido muita dificuldade lá em Portugal. São 36 jogos com 19 vitórias, 11 empates, 6 derrotas e 63% de aproveitamento. O time, que é apenas quarto colocado do campeonato português, caiu na fase prévia da Champions League, na semifinal da Taça da Liga de Portugal, e também perdeu a Supercopa de Portugal. No Flamengo, aí você vê toda a diferença. Foram apenas 4 derrotas em 58 jogos, com 82% de aproveitamento, e os títulos da Libertadores, Brasileirão, Recopa, Sul-Americana e também Supercopa do Brasil e Carioca. Diferente, Bruno Vicari? Nossa, quanta coisa, né? Agora, a informação, Mara, que chega agora de Portugal é que, de fato, como a gente viu aí no destaque do Pedro Henrique Torre, o Jesus não vai pedir demissão, porque ele está sendo ali forçado a pedir demissão, mas não vai pedir, justamente porque existem ali cláusulas e multas, certo? Mas que o contrato dele vai ser conversado novamente no final dessa temporada. É uma sombra? Vocês acham que é? Eterna. Eterna? Sim, claro. Ele foi muito feliz. Esses números não são... É claro que esses números são reais. Mas esses números, eles vão sempre marcar o nome do Jorge Jesus e o nome do Flamengo. Só que é muito difícil conseguir isso de novo, muito difícil. Em período de pandemia, mais difícil ainda. E aí eu já estou falando do Benfica. E aí a gente pode dar uma olhadinha para outros campeonatos. O Paris Saint-Germain tem mais dificuldade, a Juventus tem muita dificuldade. É um ano diferente. O Liverpool com muita dificuldade, não está nem entre os 4 primeiros. O Jorge Jesus tem toda uma história ligada ao futebol português, ele é português. A saída dele do Benfica para o Sporting foi uma saída altamente tumultuada. A saída dele do Sporting foi pior ainda, não por culpa dele, por invasão, num centro de treinamento, tudo. Mas quando ele volta para o Benfica, ele reacende a esperança de um Benfica forte exatamente pelo trabalho anterior, o trabalho que ele tinha feito no Flamengo e pela imagem que ele tem. Só que imediatamente é diferente, é uma temporada de pandemia. E existe toda também essa coisa política que ferve no Flamengo e que ferve também no Benfica. Então eu acho que esses números são muito mascarados, eles não são tão reais. É diferente uma situação de pandemia. Fala, Eugênio.
Eu acho que quinta-feira é o dia D para qualquer situação envolvendo ele e o Flamengo, porque ele pode ser eliminado da Liga Europa e o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, as portas estão mais abertas. Se ele seguir na Liga Europa, acho que ele continua um pouco mais no Benfica. Mas eu penso da seguinte forma, vou usar um ditado popular, águas passadas não movem moinhos. Ou o mais popular ainda atual, a fila anda. A fila anda. Você vai reatar relacionamento. Olha, quantas pessoas, você que está assistindo a gente aí, já tentou reatar relacionamento? O que passou, passou. É difícil dar certo de novo. Isso para qualquer um. É claro que há exceções. Mas eu não creio. No futebol, na maioria das vezes, não funciona. A fila andou para o Flamengo. Mas Esse assim, momento, gente, assim, romântico do Eugênio tá legal. Claro, quase que um papo de segunda. Quase que um papo de segunda aqui, né? Mas é isso, você concorda comigo? Concordo. Volta atrás. Não, eu concordo. Até porque a gente, às vezes, leva assim, o Jesus quer voltar. A decisão não é dele. A decisão foi dele quando ele abandonou o Flamengo. Ele quis sair. Eu decidi, eu não quero mais fazer o Sport Center, eu vou fazer o linha de passe. Não, a decisão não é minha. Claro que existe uma relação afetiva, existem números, existe a competência do Jesus, mas essa não é uma decisão dele. E mais do que isso, o Flamengo, nesse momento, tem que fazer todas essas avaliações, mas tem que ter um pouco de amor próprio, que não teve no episódio Rueda, que não teve no episódio Jesus, e agora está tendo uma outra oportunidade. Não é assim, quero voltar, volto. Havia uma lua de mel, os dois tinham acabado de assinar o contrato. Sim. O Flamengo apaixonado pelo Jorge Jesus. Ele pega as malas e volta para Portugal sem dar uma explicação. Ele foi embora e não disse por quê. Aí é preciso destacar uma outra coisa. Se isso é apuração jornalística, claro. Mas se existir dentro do Flamengo realmente uma tendência, uma corrente pró-Jorge Jesus... Existem os Então, viúvos, a gente precisa destacar que o Flamengo, que o Rogério também não vai ter vida fácil. Porque ele vai ter que conviver com isso eternamente. O Flamengo tem que ter o Rogério, quem? Escolhe um técnico aí. Qualquer um vai conviver. Tem que ser por convicção. Porque se não for por convicção, na primeira derrota, e as derrotas vão surgir, hein? Na primeira derrota, Jorge Jesus. E não dá para conviver com esse fantasma. Se iniciou uma nova relação, né, Eugênio? Não dá para toda hora a pessoa ficar te lembrando, mas o outro. Não, o outro não está aqui. Quem está aqui não é o outro, sou eu. Então é preciso me respeitar e entender que com esse caminho, o que a gente vai? O outro já foi. Imagina esse papo às vésperas do Flamengo decidir o Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Isso não tem. Na cabeça de todo mundo. Imagina isso, olha aqui o fantasma. Não tem o fantasma? E sim, existe essa corrente pró-Jorge Jesus. Existem as viúvas de Jorge Jesus no Flamengo. E é justificável, porque o que ele fez foi extraordinário. Mas as viúvas estão na arquibancada ou estão no clube? Estão internamente também no Flamengo. Até porque o Flamengo é dividido. Não é momento disso. Mas assim, também é difícil você impedir que as pessoas tenham saudade de alguma coisa que deu muito certo. Maravilhoso. Ter saudade sempre, mas esse momento é o momento do Rogério. Eu penso assim, mas coloca mais pressão no jogo de quinta-feira. Já é o Rogério Ceni tendo que ser campeão no Morumbi contra o São Paulo, clube que ele ainda não ganhou, e tendo que ser campeão para se manter no emprego, para comprovar que ele pode sim ser técnico do Flamengo, porque já foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. Vai perder um brasileiro que está na sua mão, no dia seguinte o Jorge Jesus está lá, de mala e cuia, desembarcando no Galeão. E no meio dessa confusão toda tem só uma partida decisiva no Campeonato Brasileiro. Mari. Pois é, e aconteceu, e você vê no Sport Center na hora, viu? O fã do esporte Rodrigo Caio falou sobre esse confronto contra o São Paulo, também é um ex-tricolor paulista e vale o título para o Flamengo. Vamos ver. Vamos ver o efeito Ceni, aproveitamento de Fortaleza e Flamengo nesse Brasileiro 20. Com o Ceni, Fortaleza tinha 44%, aí é o bloquinho em azul, tá? Sem Ceni, 30%. E no Flamengo, com o Ceni 71%, sem Ceni 58%. É o trabalho aí do Rogério, então, claro, evidente nos dois clubes. Claro que sim. O Rogério, ele é um iniciante na nova função dele, né, de treinador. Ele tem muita bagagem no futebol e ele tem se mostrado competente nos passos iniciais. A gente já destacou aqui algumas vezes uma situação autoral, uma situação dele, que foi recuar o Arão, colocar o Diego, o time melhora o fluxo de passes, o time envolve mais o adversário. Isso foi algo que ele pensou, algo que ele fez. Ele, a comissão técnica dele e tal, né? Vai para conta dele. A gente viu recentemente grandes confrontos, Eugênio, entre São Paulo e Flamengo. Bons jogos. Eram outros técnicos ainda, né?
Mas assim, dentro de campo, poxa, foi legal aquele duelo do Gerson com o Daniel Alves e tantos outros, né? O Volpi foi muito importante. Vai ser nesse nível esse último jogo? Esse próximo Acho que depende mais do São Paulo do que do Flamengo, né? Foram jogos interessantes do Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhando o Maracanã, depois os jogos da Copa do Brasil, que São Paulo eliminou o Flamengo, porque ali os dois estavam com tudo, os dois estavam brigando por tudo. Agora para o São Paulo, ok, vale uma vaga direta na Libertadores, mas é um clube que se desmontou de lá para cá. É um time que foi ruindo. Então ele chega ali para defender a sua honra e defender uma situação melhor ali na frente. Mas é bem diferente da vontade do Flamengo. O Flamengo chega para ser campeão brasileiro. A situação de São Paulo, acho que o torcedor de São Paulo ainda não captou. Acho que os jogadores, a direção, acho que eles não captaram a mensagem, amado mestre. São Paulo tem que estar na fase de grupos. Sabe por quê? Porque o Crespo acabou de chegar, nem visto de trabalho ele tem ainda. Ele vai conhecer os jogadores, já tem clássico estadual. Estadual serve para pouca coisa, mas serve, numa das coisas que ela serve, que o estadual serve, é para minar trabalho de técnico. Verdade. Vai acabar de chegar um técnico que vai conhecer os jogadores e aí vão virar para ele, ó, Crespo, põe as malas no ônibus aqui que a gente vai ter que ir para o aeroporto, que amanhã a gente tem que estar no Peru, no Equador, no Uruguai. Peru, no caso, né? Não, Ayacucho. Vai estar no Peru, ou seja, mas é o quê? Nós vamos fazer um passeio turístico? Não. A gente vai ter que voltar com a classificação no bolso. Mas, cara, eu nem conheço meus jogadores direito, não deu tempo. E nesse meio tempo, Paulistão pegando fogo. Sim. Então, é muito... Sem contar a questão financeira. Se ficar numa classificação melhor no Campeonato Brasileiro, para o jogador talvez não mude tanto, mas para o clube muda muito. Mas esse muito não é pouco, não. Mudam milhões. E o São Paulo não está nadando em dinheiro. É muito importante conquistar essa vaga. Do jeito que está, sem Brenner, muito bem lembrado pelo Eugênio ontem aqui, o São Paulo mostrou algumas atitudes, Bruno, mostram para as pessoas que estão próximas que aquilo ali é menos importante do que verdadeiramente é. O São Paulo mostrou, falou, não vai dar para contar com ele, vai vender e tal, pode ir. Só que nessa... pode comprometer todo o calendário do clube e já começar com um imenso ponto de interrogação na testa do Crespo. Mas você está falando de um comprometimento para a próxima temporada. Esse jogo é a temporada do Flamengo. A gente começa 2020 Flamengo falando... é favorito. Favorito é tudo. Favorito. Se não vence esse jogo, era o favorito a tudo que não conquistou, entre aspas, nada. Sim. A salvação da pós-pandemia, né? Porque a temporada de 2020 até a pandemia, o Flamengo foi ganhando o que tinha que ganhar. Depois ganhou o Carioca, né? Que tem menos peso nisso, mas Copa do Brasil perdeu, Libertadores perdeu e tem a chance de ganhar o Brasileiro para salvar essa temporada. E até o Carioca... O clube como o Flamengo tem obrigação de ganhar algum desses torneios por tudo que ele representou no ano anterior. E até o Carioca foi com um suor a mais. Mais do que se imaginava. Sim. Ainda que era também normal, porque era a volta ali de pandemia, não sei o quê. Mas ainda era o Jesus, mas era aquele momento da indefinição, né? Vai, não vai. E essa é a questão, ainda era o Jesus. Mesmo que não estivesse jogando naquele mesmo nível, ganhou. Era o Jesus. Então, isso pesa muito, né, no Flamengo. E é fundamental, é tudo para o Flamengo ganhar esse campeonato. Porque senão vai... Aí teve o peso agora, já vimos ali o Pedro falando, é ano eleitoral. Então, olha, não souberam lidar com a situação da pandemia, não conseguiram...